Bom, meus irmãos, estamos só aguardando a entrada do nosso pastor para estarmos dando continuidade à exposição. Bom, está chegando aí nosso pastor. Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem? Pastor Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, pastor. Fico muito feliz e me sinto muito honrado em ter o senhor aqui conosco nessa noite para nós estarmos abordando um tema que é, como já falei agora há pouco, de fundamental importância e que todo cristão ele deve estar antenado a essa temática, né, e ver o que é que a palavra de Deus ensina sobre a questão da tentação, quais esferas a tentação ela alcança o ser humano e como o cristão ele vencer essas tentações. Então, querido pastor, de início, quero deixar o senhor à vontade aí para o senhor estar saudando os nossos irmãos que estão aqui na live, né? Aqueles que já estão conosco desde o início e aqueles que estão chegando agora há pouco também. Fica à vontade, meu pastor. Bom, queridos, já saudei, né, Diácono Paulo César, nosso amigo, cooperador aqui da Escola Dominical, né, da Superintendência, e saudar também nossos irmãos que têm acompanhado, né, a gente tem percebido aí uma participação já expressiva, né, de vários irmãos que estão adentrando. Eu achei muito interessante, Paulinho, o conteúdo dessa lição. Porque você sabe que quando se diz respeito à escola dominical, alguns conteúdos eles estão muitas vezes no campo teórico. Por exemplo, quando a gente aprende alguns conceitos, né, no que diz respeito à confissão de fé, né, assuntos referentes, por exemplo, à Trindade, a atributos de Deus, mas claro, né, todo ensino bíblico ele é necessário, ele é fundamental, mas quando a gente tem a oportunidade de aprender algo que se encontra na esfera daquilo que é prático, porque quando se fala de tentação, a gente, né, tem diante de nós o privilégio de abordar algo que está presente desde a caminhada do novo convertido até quem está concluindo a sua jornada. Eu me lembro de ter ouvido dos meus pastores mais antigos que em uma escola bíblica o pastor Eurico Bernstein foi um grande ensinador da nossa liderança. Ele já com a idade bastante avançada, ele havia sido, né, convidado para participar de uma escola bíblica. Ele já, né, no final da sua trajetória, a igreja tinha já adquirido uma expressão, né, de crescimento, e ele teve a oportunidade de falar naquela escola bíblica. Ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Eu não estive presente, mas ouvi dos meus líderes. Ele dizia o seguinte: meus irmãos, eu estou com, e citou a idade dele bem avançada, mas ele disse assim: mas o velho homem está tão vivo como na minha juventude. Então, quando a gente estuda sobre tentação, e está muito claro nessa lição, que a gente tem a tentação, né, desde o âmbito externo, como Satanás sendo o agente da tentação, o grande incitador, né? Tanto que ele é chamado também de tentador, né, em muito da nossa literatura. Então, a gente tem um agente externo, alguém que nos incita ao erro, como a gente também tem o aspecto interno. A gente lembra que o apóstolo Paulo disse: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Paulo cita esse aspecto da natureza, da inclinação humana, porque apesar de havermos sido salvos, redimidos, a nossa salvação ela só atingirá o seu efeito pleno quando acontecer aquilo que nós chamamos de redenção do corpo, quando haveremos de ser transformados, né? Aqueles que estiverem vivos serão experimentarão isso por ocasião do arrebatamento. Os que já morreram em Cristo ressuscitarão em um corpo glorioso, porque a gente só atingirá o nosso estado eterno quando passarmos por essa transformação. Porque a nossa natureza humana, ela ainda precisa ser plenamente restaurada.
Então, aprender sobre tentação, sobre o que a Bíblia ensina sobre a tentação, né? O próprio fato de Jesus ser o nosso Salvador e ter apresentado um sacrifício perfeito, gira em torno gira em torno da verdade de que para que o Senhor fosse um sacrifício perfeito, ele teria que assumir o nosso lugar e vencer o pecado, sendo um homem perfeito, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, é extremamente oportuna a lição, e eu penso que de tempos em tempos, eu creio que todo crente salvo deveria dar uma olhada nos conceitos bíblicos sobre esse assunto. Verdade, meu pastor, muito bem colocado as suas palavras. Pastor, de início eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor poderia nos trazer uma definição do que significaria esta palavra tentação? O que seria a palavra tentação? Porque às vezes as pessoas, principalmente novos convertidos e até mesmo pessoas não crentes, apesar de ser um assunto muito prático, como o senhor bem ressaltou aí, no entanto, às vezes não sabem muito bem o que é que significa, de fato, a tentação à luz da Bíblia Sagrada. Eu gostaria que, se possível, o senhor nos trouxesse aí uma definição bíblica do que seria tentação, pastor. Vamos lá. Para quem faz uso da nossa lição de jovens e adultos, eu achei muito interessante, porque a forma como eles conceituaram encontra-se assim, extremamente objetiva, porque às vezes não adianta trazer um conceito tão complexo, porque a ideia é, se o assunto é prático, todo tipo de definição que a gente possa trazer, quanto mais objetivo possível, mais facilita a nossa compreensão. Principalmente porque quando se fala de tentação, a gente deve procurar o máximo de praticidade possível. Por quê? Porque a tentação é uma coisa que está presente, principalmente na vida do novo convertido, que está saindo de uma prática, né, de um estilo de vida pecaminoso, e uma vez que ele abraça o evangelho, ele vai passar por um processo que é semelhante ao processo de desintoxicação de um ex-dependente químico. Então, ele vai lidar imediatamente com a tentação, né? O desejo de voltar às velhas práticas. Então, na definição, né, no auxílio que está presente na lição de jovens e adultos, principalmente a lição de professor, a gente encontra aqui os termos tanto da língua grega como da língua hebraica, que trazem o sentido do termo tentar ou tentação. Eles podem ser muito bem conceituados como tudo aquilo que induz ao pecado, tudo aquilo que nos inclina ao pecado. E aí é interessante, né? Eu lembro que nós citamos isso agora nessa primeira fala. A gente tem Satanás como aquele que é o instigador, né? Aquele que nos inclina, que nos empurra. Isso fica muito claro no ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus esteve aqueles 40 dias, e é muito interessante isso. Antes de Jesus iniciar oficialmente ou publicamente o seu ministério, primeiro Jesus teve que vencer não apenas a Satanás. Por quê? Porque a gente entende o seguinte: muitas vezes a gente acredita que a prática do jejum no ministério de Jesus era vencer a Satanás. Mas, na verdade, a prática do jejum estava mais atrelado a vencer a sua condição, a sua natureza humana. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que a ferramenta que Jesus utilizou para vencer a Satanás foi a palavra. E vamos analisar isso aqui. Se a gente entende que o ato de sermos tentados, ou a circunstância que envolve a tentação, ela é configurada por tudo aquilo que nos induz ao pecado, tudo aquilo que nos inclina ao pecado, então a gente precisa lidar com dois agentes aí, um agente externo e um agente interno. Uma coisa que a gente observa na tentação de Jesus no deserto, Paulinho, é que em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver Satanás oferecendo a Jesus a possibilidade de transformar pedras em pão. Ele só faz isso quando ele entende que a necessidade pela qual o corpo de Jesus está clamando é a necessidade de se alimentar. A gente extrai daí uma verdade interessante.
Nem sempre a tentação, quando tem suas origens no maligno, nem sempre ela precisa vir apresentada como algo essencialmente mal. E se a gente olhar direitinho, quando o diabo diz assim, transforma essas pedras em pães, ora, comer pão não é pecado nenhum. Agora, qual era o propósito daquela tentação? Era tirar Jesus de um propósito. O propósito de Satanás era afastar Jesus do objetivo pelo qual ele se encontrava ali no deserto. Então, o problema em si não era comer pão, o problema em si não era transformar. Haviam dois objetivos ali. O que é que Satanás queria? Queria fazer com que Jesus se utilizasse da prerrogativa da sua divindade, né, para transformar pedras em pães, e fazer com que ele se alimentasse, ou seja, com que ele priorizasse a necessidade do seu corpo. Mas ali Jesus nem podia fazer uso da sua prerrogativa divina, transformando pedras em pães, por quê? Porque ele tinha que vencer aquele processo como homem e havia um propósito também de subjugar o seu corpo. É interessante que o apóstolo Paulo, apesar dele não expressar o termo jejum, mas quando diz respeito a subjugar a nossa natureza, Paulo diz o seguinte: antes eu reduzo o meu corpo à servidão, ou subjugo a minha carne, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo entendia que para que ele pudesse ser bem-sucedido no seu ministério, vamos dizer assim, público, ele antes teria que disciplinar a sua natureza humana, que é exatamente o que Jesus faz. Antes de iniciar o seu ministério publicamente, Jesus ele disciplina a sua natureza, ele vence a sua carne. Então, a gente precisa entender que, em algumas circunstâncias, Satanás não vai necessariamente apresentar para a gente, por exemplo, um cigarro de maconha ou uma bebida alcoólica, até porque alguns cristãos, dependendo do nível de maturidade que alcançaram, já se encontram libertos dessas coisas. Às vezes o diabo vai apresentar para nós opções que não são necessariamente um pecado. E no que diz respeito a esse aspecto da tentação, eu acho que hoje uma das tentações mais sutis que a Igreja do Senhor vem enfrentando é a tentação que vem travestida da distração. Por quê? Porque a distração ela é tão perigosa quanto o pecado propriamente dito, porque a distração, normalmente, ela toma o nosso tempo, ela toma a nossa atenção e nós cedemos às distrações, por quê? Porque a distração, ela essencialmente não é pecado. Então, por exemplo, a pessoa que para e pensa assim, eu vou procurar aqui uma série, né, na Netflix que não tem sensualidade, não tem violência, né? É algo que essencialmente não tem nada maligno. Porém, aquilo que vem como uma distração, quando nos tira de propósitos específicos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia ali, remir o tempo, é aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A gente percebe quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, Marta ela não tem a sua atenção chamada por Jesus porque estava pecando. Ela não estava pecando. Ela estava preocupada com aquela situação, porém ela se entrega a um estado de ansiedade, de preocupação com algo que essencialmente não é pecado, mas era distração, porque Jesus diz: Marta, Marta, tu estás ansiosa, distraída com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Então, a gente percebe que há um grande perigo quando o agente externo da tentação, que é Satanás, ele se esforça para nos apresentar coisas que nem sempre são
malignas, mas que podem nos tirar do propósito. Interessante que, para essas coisas, Jesus ele sempre apresenta como escudo, vamos dizer assim, de defesa, a palavra de Deus. Né? Porque Jesus responde a Satanás, em outras palavras, dizendo o seguinte: é bem verdade que o homem precisa de pão para se alimentar, para viver, mas não é só do pão físico que o homem precisa. O homem precisa do pão da palavra de Deus, né? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, naquele momento específico, o fato de Jesus ceder à sugestão de Satanás de transformar pedras em pães, o que é que fazia? Faria com que Jesus fracassasse no seu propósito, porque ele estaria fazendo uso de uma prerrogativa divina, e dessa forma ele não venceria Satanás como homem, e também revela uma artimanha de Satanás de algumas vezes nos apresentar pequenas distrações ou opções que nos levem a abandonarmos o propósito para o qual Deus nos chamou. E isso revela como o nosso adversário é sutil em procurar nos remover do ambiente do propósito no qual o Senhor nos colocou. Muito boa explicação, pastor, sobre esse ponto aí, extraordinário. Muito bem explicado. Acredito que todos que estão acompanhando a live conseguiram compreender como a tentação ela é algo, né, terrível, porque, como o senhor mesmo falou aí, Satanás ele vai se utilizar de coisas que aparentemente não são ofensivas, são coisas que essencialmente não são más, mas o objetivo. Eu lembro que teve uma lição ainda desse trimestre, e eu acho que 2 ou 3 lições atrás, pastor, que falava sobre algo semelhante, sobre como vencer, né, o adversário de nossas almas, como vencer as astutas ciladas do diabo e tal. E eu lembro-me que o comentarista ele propôs que nós não focássemos na tentação em si, mas focássemos no objetivo, não em si no elemento, porque como o senhor mesmo falou aí, pão é algo básico, é algo necessário. Todo ser humano precisa do pão. Mas Jesus identificava o objetivo da tentação. Jesus focava naquilo que estava por trás daquilo que estava sendo ofertado a ele como algo que aparentemente era algo inofensivo. Mas Jesus ele identificou isso aí, e isso serve para nós como um exemplo, né? Não é isso, pastor? É nós identificarmos qual o objetivo. Não, peraí, qual o objetivo de Satanás a estar me ofertando isso aqui? Qual o objetivo de cumprir o desejo da minha carne nesse ponto aqui? Isso aqui vai me trazer o que de bem? E lembrando sempre do conselho que o apóstolo Paulo dá, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tenham como objetivo, tenham como foco, tenham como principal meta fazer tudo para a glória de Deus. Então, muito bem colocado. Exatamente, Paulinho. Interessante esse exemplo que você falou, que o apóstolo Paulo, ele aplica isso também, ele usa o exemplo do atleta cristão, né? Ele diz que o atleta, né, na linguagem paulina, ele diz que ele tem um objetivo, né? E para alcançar esse objetivo, ele se abstém de coisas que o atrapalhariam de atingir esse objetivo. Isso fala da nossa caminhada. Ou seja, muitas vezes a gente foca só no problema circunstancial, mas quando a gente tem uma visão, né, de objetivo, né, de propósito, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é aquilo que a gente costuma dizer. Quando a gente estabelece uma meta, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe qual o objetivo que nós queremos, é muito mais fácil você estabelecer os elementos, você sabe o que é que precisa evitar. É que nem uma pessoa que precisa, de repente, fazer uma cirurgia, né, para, não sei, melhorar a sua condição de saúde, e o médico diz assim, olha, você vai precisar fazer uma cirurgia, mas para você fazer essa cirurgia que vai solucionar, de repente, um problema de coluna, um problema de hérnia, para fazer essa cirurgia você tem que perder peso. Então, a pessoa, ela, quando vai, né, se abster, fazer uma dieta, ela tem um objetivo principal que vai trazer um benefício maior. Então, quando a gente tem esse alvo para onde olhar, né, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é muito mais fácil, porque a gente não fica apenas focado
no problema circunstancial. Que, na verdade, é o que Paulo diz, quando a gente prossegue, né, com um alvo em mente, a gente não se embaraça, a gente não se prende àquelas situações circunstanciais. Por quê? Porque a tentação, frequentemente, ela é circunstancial. A gente observa isso. Então, voltando, né, para a pergunta inicial, a gente entende como conceito básico da tentação é tudo aquilo que induz ao erro. Lembrando que a tentação ela pode ter agentes externos e ela pode nascer também na natureza humana, né, no próprio pensamento do homem. Eu costumo dizer que Satanás, apesar de não poder conhecer os nossos pensamentos, mas ele é um profundo conhecedor, né, da leitura comportamental do ser humano. Então, a forma como nós nos comportamos, o tipo de coisas que nós verbalizamos, revela muito sobre como está o nosso coração. Então, é muito interessante que todo cristão tenha também essa percepção de não expor, né, tudo aquilo que se passa na sua mente, todo tipo de conflito. Nesses momentos é bem mais interessante o cristão ir aos pés do Senhor, clamar a Deus por misericórdia, ocupar a sua mente, né, com coisas puras, com aquilo que não dê espaço para que a mente tenha a oportunidade de se ocupar com aquilo que pode induzir ao fracasso, né, ao erro espiritual. Meu pastor, mais uma pergunta. Já vimos aí, conforme o senhor mesmo explanou e conforme a própria lição ela propõe, no seu segundo tópico principal, falando ainda sobre essa temática, sobre a tentação no caminho do cristão. A pergunta que eu faço para o senhor agora já vimos que Jesus foi tentado, já vimos uma definição do que é tentação, já vimos que existe duas vias pelas quais somos tentados, podendo ser por um agente externo e podendo ser por um agente externo, o diabo e a própria natureza, a carne. Mas a pergunta que eu faço para o senhor agora explique um pouquinho sobre ser tentado. É pecado, sim ou não, pastor? O pecado está na tentação. Então, assim, o fato de eu ter sido tentado, eu já cometi um pecado, ou como é? À luz da Bíblia Sagrada, como é, pastor, isso? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito em atendimento de gabinete pastoral. E é extremamente importante que todo crente ele tenha isso muito bem afirmado na sua convicção. Ser tentado é algo que todo ser humano vai enfrentar. E a gente entende que ser tentado não é pecado por uma questão de lógica. Jesus é considerado na Escritura um sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele pode nos socorrer tendo em vista a razão pela qual Jesus é um sumo sacerdote perfeito é porque o sumo sacerdote precisa conhecer as debilidades do povo. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos duas figuras extremamente importantes no relacionamento de Deus e o seu povo. A gente tem a figura do profeta. O profeta é normalmente aquele que traz Deus para o povo, mas a gente tem a figura do sacerdote. O sacerdote normalmente é aquele que traz o povo para Deus. E o sacerdote tinha que ser alguém escolhido dentre o povo. Por quê? Porque ele precisava conhecer, se identificar, né? O sumo sacerdote, para oferecer sacrifícios pelo povo, ele precisava oferecer sacrifícios por si próprio. Então, mas o sumo sacerdote do Antigo Testamento era falho, era limitado. Jesus é um sumo sacerdote perfeito porque a Bíblia diz que ele pode perfeitamente socorrer aqueles que recorrem a ele. Ele socorre por quê? Porque ele conhece, a Bíblia diz, ele pode interceder por nós, e uma das razões por que ele pode interceder por nós é porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas tem pecado. Se a tentação ela fosse um pecado em si, Jesus teria fracassado na sua missão. Né? E Jesus é o segundo Adão, ele é o homem perfeito, né? Ele é o sacrifício perfeito, é o sacrifício que não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Então, se ele é um sacrifício perfeito,
e a gente entende que Jesus foi tentado, e a razão porque Jesus foi tentado é por quê? Porque ele pode nos socorrer. Quando a gente recorre a Jesus em oração, é como se a gente pudesse dizer para ele: Senhor, eu sei que tu me entende, porque tu foste tentado em tudo. E, gente, tudo é muita coisa. Então, a partir dessa premissa de que Jesus foi tentado em tudo, nós entendemos que ser tentado não é pecado. Eu gosto muito dessa afirmação que diz: ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Um, um servo de Deus escreveu uma vez, ele dizia o seguinte, que a tentação, ela começa na mente. E o que que acontece? O pensamento pecaminoso, ou o pensamento que nos incita à tentação, é semelhante à ideia de um passarinho que pousa na nossa cabeça. Então, o passarinho até pode pousar na nossa cabeça. O que não pode acontecer é o passarinho fazer um ninho na nossa cabeça. E isso revela bastante a expressão bíblica que deixa muito claro o seguinte, que o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, enquanto ele está na fase da tentação, ou seja, enquanto ele ataca a mente, né, com pensamentos que levam a imaginar como seria, que nos leva a desejar, que nos leva a cogitar a possibilidade, enquanto ele está na mente, ele está na fase imaterial, ele está na fase do planejamento, ele está naquilo que a gente entende como o pouso de um passarinho. Agora, se o passarinho pousar, cabe a nós enxotá-lo para quê? Para que o pecado não seja consumado. Uma vez que ele não é consumado, ele não vai gerar a morte. Então, o princípio é esse. E é extremamente importante, Paulinho. Essa colocação foi extremamente feliz. Né? Deixar muito claro para quem nos ouve e para quem ensina na escola dominical que a tentação ela está presente para todo mundo. Né? O apóstolo Paulo, que é o grande ícone do cristianismo, quando ele diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, né? Aquilo que eu condeno, que eu reprovo, quando eu me dou conta eu já fiz. Quando ele diz assim, miserável homem que sou. Ora, quando ele diz isso, ele está externando os conflitos que ele está passando, né? Da inclinação da sua natureza com os desejos do seu homem interior de agradar a Deus. E uma vez que há esse combate, esse conflito, isso revela claramente que mesmo um homem como o apóstolo Paulo está sujeito à tentação. Agora, o que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso é a nossa postura diante da tentação. Se nós cedemos ou se nós resistimos a ela. Verdade, pastor. Já diz o cantor sacro, né, na letra do hino da harpa cristã. Se não me falha a memória, o hino 75 da nossa harpa cristã, do nosso cenário, diz: tentado não ceda, né? Ceder é pecar. Ceder é E pecado. aí em seguida ele traz um conselho, ele diz: melhor e mais nobre será triunfar. Então, se o cristão ele quer triunfar na vida espiritual, se ele quer vencer, se ele quer ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, ele precisa estar vigilante com relação às artimanhas do diabo, não ceder ao pecado, porque, como o senhor bem falou aí, diante de nós estão essas duas alternativas. A tentação veio. Então, diante de todo ser humano, diante de todo cristão, tá as duas alternativas. Ou cede ao pecado ou rejeita o pecado. É muito prático isso. Então, não cabe aquela ideia de dizer, não, mas foi porque a tentação foi mais forte do que eu, foi maior do que eu não tive forças e eu não consegui vencer e tal. No final de tudo, a gente vai observar que teve uma escolha, teve uma decisão. A pessoa decidiu, a pessoa escolheu ceder àquela tentação ou escolheu não ceder àquela tentação. Conforme o comentarista da lição, ele vai abordar na lição, no tópico 3, falando sobre resistindo à tentação. E ele deixa claro, como o senhor bem mencionou aí também, que todos nós somos tentados. Né? Então, a tentação em si não é pecado, o pecado está em ceder à tentação, em cumprir o desejo e assim cair na tentação.
Agora, pastor André, Só uma não, colocação, fica à vontade. Paulinho, que eu acho que é interessante dentro disso que você falou, é que é verdade que as tentações estão presentes e vão estar presentes na nossa caminhada cristã. Isso é um fato, né? O fato de sermos tentados também não configura, né, o pecado em si. Mas existe um princípio na palavra de Deus e é muito importante a gente reafirmar esse princípio. Por quê? Porque, apesar de Deus permitir as tentações na nossa vida, mas Deus é tão maravilhoso. Ele deixa claro para a gente que, por mais que as tentações sejam presentes, Ele nunca nos deixa sem recursos para vencermos. O texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e a nova versão transformadora apresenta esse texto de uma forma maravilhosa, Paulinho. Eu vou ler aqui para você. Veja só como ele diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz: As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. E o primeiro princípio é de que Deus permite a tentação, mas ele nunca permite uma tentação que a gente não possa suportar. E ele diz mais: quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir, né? Na versão mais clássica diz, né? Com a tentação ele também dará o escape. Então, dos princípios que a gente observa é que ele não permite uma tentação que a gente não possa suportar. E o segundo princípio é de que, mesmo permitindo aquela tentação que a gente pode suportar, ele faz com que a tentação venha acompanhada de uma situação de escape, que nos permite sairmos ilesos dessas situações que muitas vezes vêm para nos tirar do propósito de Deus. Meu pastor, agora, partindo para o terceiro tópico principal da nossa lição, ele propõe o seguinte: resistindo à tentação. Apesar do senhor já ter dado uma excelente explanação sobre essa questão da tentação, das áreas que somos tentados, ter deixado muito claro que todos nós somos tentados e o pecado não está na tentação, mas está na consumação da tentação. Eu pergunto para o senhor, aqueles que de repente estejam conosco, assistindo essa live aí, e diga assim: meu irmão, a tentação veio, eu tinha essas duas alternativas. Ou eu rejeitava, ou então eu cedi. Eu acabei cedendo essa tentação. Eu cometi um pecado, eu ofendi a Deus, eu quebrei com a lei do Senhor, eu ofendi a própria natureza divina. A pergunta que fica é, para essas pessoas, a esperança, elas devem se enclausular, elas devem se isolar, elas devem ficarem tristes, deprimidas, desesperançosas, não acreditar numa restauração. Qual o conselho que o senhor dá à luz da Bíblia Sagrada para essas pessoas, pastor? Veja só, a gente entende, Paulinho, que a vontade de Deus é que a gente não peque. E eu digo mais, não é só a vontade de Deus. Eu penso que todo crente, né, toda pessoa que nasceu de novo, ela não quer pecar. No nosso ser, no nosso homem interior, nosso desejo é agradar a Deus, é servir ao Senhor com fidelidade. Porém, o segredo para vencer a tentação envolve uma disciplina, né? Envolve a disciplina do contato com a palavra, da vida de oração, da prática da piedade, do jejum, de encher a nossa mente com coisas puras, porque quanto mais a gente ocupa a nossa mente com as coisas de Deus, a gente entende que não sobra espaço para que Satanás plante ideias ou porque a nossa natureza fique pensando bobagens. Porém, apesar de tudo isso, apesar de que nós mesmos não queremos essencialmente pecar, todavia nossa natureza, em algum momento, ou melhor dizendo, frequentemente vai nos inclinar para isso. Os mais maduros, né, adquirem uma certa disciplina. E quando eu falo adquirir uma certa disciplina, eu estou falando também da disciplina da vigilância.
conseguem se conduzir de forma prudente. Porém, apesar de não ser o que a gente queira que aconteça, é possível que hajam tropeços, é possível que hajam fracassos, é possível que hajam falhas. A palavra de Deus, né? O apóstolo João diz assim, filhinhos, escrevo, né, para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, nós temos um advogado diante do Pai. Então, a gente precisa entender que, apesar de Deus não querer que a gente peque, que a gente tropece, e de nós mesmos não querermos tropeçar ou fracassarmos, nós estamos sujeitos a isso. E aí é muito, mas muito importante ter clareza acerca dessa situação, Paulinho, porque no gabinete pastoral, no atendimento, o que é que a gente percebe muitas vezes quando a gente atende cristãos que pecam? Alguns deles, quando vêm tratar, né, vêm buscando ajuda, restauração espiritual. Em algumas situações eu digo para alguns deles, eu disse, olha, o teu problema não é Jesus te perdoar. Porque no momento em que houve arrependimento genuíno, e quando eu falo de arrependimento genuíno, eu falo das 3 etapas que compõem o arrependimento. Consciência do pecado, tristeza por haver pecado, e a terceira e determinante, abandono do pecado. Quando a pessoa tem consciência do erro, se entristeceu porque errou, abandonou o erro, e a partir daí procura a liderança, a autoridade que Deus constituiu para confessar e buscar a restauração espiritual, automaticamente essa pessoa está perdoada. A Bíblia diz, né, em Provérbios 28:13, quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança misericórdia. Porém, a gente observa com alguns cristãos que mesmo que eles cumpram esses passos, a gente olha para eles e diz assim, o teu problema não é Jesus te perdoar, porque Jesus já te perdoou. Deus já te perdoou. O problema é você se perdoar. Porque algumas pessoas, elas acabam mordendo a isca do diabo de acreditarem que elas agora são indignas, de que elas nunca mais serão restauradas plenamente, de que Deus sempre vai ter aquela falta diante delas, e não é isso que acontece. Quando há um arrependimento genuíno, quando há confissão, quando a pessoa busca a restauração, a Bíblia diz que Deus elimina completamente o pecado, a culpa daquela pessoa. Dependendo da gravidade do pecado, talvez essa pessoa tenha que lidar com algumas consequências. Eu digo, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, ela se arrepende, ela confessa, ela é perdoada por Deus? Claro que sim. Né? Se ela morre, ela vai para o céu, se estiver bem com o Senhor. Porém, se foi um crime, se foi uma transgressão legal, ela vai responder diante da justiça dos homens. As consequências estão aí do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista espiritual, a única coisa que pode comprometer a restauração de alguém que cedeu a uma tentação e pecou é o problema de não estar bem na sua comunhão com seus irmãos. Que a palavra de Deus diz o seguinte, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí, somente após essa afirmação, ele diz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, se nós já somos salvos, qual a necessidade do sangue de Jesus nos purificar? E purifica ali é tempo presente. Por que isso está escrito dessa forma? Porque o escritor sagrado entende que nesse tempo presente, todos nós estamos sujeitos a falhas, todos nós estamos sujeitos a cedermos a tentações. Se isso acontecer, o sangue de Jesus ele nos purifica, ou seja, ele atua de forma instantânea nesse tempo presente, com uma condição, de que nós tenhamos comunhão uns com os outros.
Então, uma vez que o nosso coração ele é limpo no sentido de não termos nada contra o nosso irmão, mágoas, rancores, raízes de amargura, uma vez que a gente tem um coração desimpedido em liberar perdão para o nosso irmão, a porta do céu, o caminho, né, que o Calvário nos proporciona, sempre vai estar aberto para todo cristão que, arrependido, confesse a sua falha, reconheça o seu erro, ainda que tenha tropeçado diante de uma tentação. O sangue de Jesus é tão poderoso nesse tempo presente quanto foi no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele literalmente nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por essa palavra, pastor. Que palavra tão poderosa, tão gloriosa, e sabe os conselhos da sua parte. Então serve aí de orientação, né, para aqueles que de repente se encontram em uma situação semelhante a essa, e também serve de advertência para todos nós como cristãos, como servos de Deus, né, a estarmos vigilantes, atentos e sempre observando a palavra de Deus e identificando os objetivos das tentações para que assim saiamos vitoriosos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Meu pastor, o senhor tem algo a acrescentar? O senhor fica à vontade. Um conselho, Paulinho, que eu acho extremamente importante é que todo cristão ele precisa ter isso de forma muito clara. Tentação é algo que a gente não brinca. Tentação é algo que a gente não testa. Ou seja, Deus pode nos pôr à prova para nos aprovar, mas isso é algo que nasce no coração de Deus em circunstâncias específicas. Isso é algo de Deus para com os seus filhos. Agora, no que diz respeito a nós, nunca devemos arriscar ou confiar na nossa experiência, na nossa intelectualidade, no tempo de crente que a gente tem, no conhecimento bíblico que a gente tem e achar, não, eu sou experiente. O apóstolo Paulo, como eu já citei isso aqui, né, um dos maiores referenciais da cristandade, né, um homem excepcional de revelações tremendas do mundo espiritual, de profunda comunhão com Deus, quando ele vai orientar um ministro mais jovem, que ele tinha como um filho na fé, né, quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo orientando Timóteo, ele não se preocupa em trazer muito conceito, ele é muito prático, ele é muito objetivo, ele diz, foge, pois, dos desejos da mocidade. Então, Paulo entendia que tentação é algo que, no que diz respeito à nossa postura, a gente evita ao máximo, a gente foge, a gente não deve abrir portas, não deve abrir janelas, não deve abrir oportunidades de tolerância dizendo, isso aqui não tem nada demais. Que às vezes a tentação ela vem de forma muito sutil, ela vem corroendo as bases para depois acontecer um golpe fatal. Então é muito importante que a gente nunca confie na nossa natureza, a gente sempre recorra aos pés do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, e no que diz respeito ao nosso caminhar, a gente evite ao máximo qualquer situação que possa nos colocar em risco. Isso mesmo, pastor, muito bem colocado e muito bem explicado. Eu acredito que tudo isso que o senhor falou aí, tanto do primeiro ponto da lição até chegar nesse terceiro tópico da lição, passamos pela a definição de tentação, passamos as áreas que a tentação alcança as nossas vidas, passamos pela a experiência de Jesus em ter sido tentado e passamos agora recentemente com o seu comentário falando sobre como resistir à tentação, o senhor nos dando esses conselhos, né? Então, meu pastor, eu quero agradecer imensamente ao senhor. Eu sei que o senhor tá bem cansado, porque o senhor vem de escala de culto, né? Estava participando de trabalhos aqui das congregações no campo. Mas só para concluir, meu pastor, eu queria que o senhor deixasse a grande maioria dos seguidores da página da EBD Produtiva são professores de escola bíblica dominical, são dirigentes de escola bíblica dominical e até mesmo alunos.
da Escola Bíblica Dominical. São pessoas que são, assim como o senhor, assim como nós, são apaixonados pelo departamento da Escola Bíblica Dominical. E eu queria pedir que o senhor deixasse, se possível, uma palavra para os dirigentes de escola, os professores que estão nos acompanhando nesse momento através da live. Bom, Paulinho, eu quero agradecer. É bem verdade que a gente corre um pouquinho, cansa, mas para tudo aquilo que edifica o corpo de Cristo, tudo aquilo que promove o reino, sempre vale a pena a gente fazer um esforço. Eu quero louvar a Deus pela tua iniciativa, por essa preocupação, né, em sempre trazer uma excelência, né, no ministério do ensino da palavra. Quero agradecer a Deus por cada seguidor, né, todo mundo, todos os irmãos que participaram da live, né, sempre com aquela motivação de procurar aprender um pouco, de aplicar algo novo. E é claro, quando eu digo isso, eu me incluo, porque nós aprendemos uns com os outros, e dizer que o seu papel, né, e aqui eu me dirijo aos professores, aos alunos, porque os alunos de hoje podem ser os professores de amanhã. A escola dominical é um dos pilares que mantém a nossa igreja de pé. Quando nós olhamos para as orientações, para o que a Bíblia diz acerca de Jesus e para as orientações apostólicas, a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Isso fala de Jesus. Ele era cheio de graça, mas ele veio cheio também da verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, eu penso que um dos maiores e melhores veículos de promoção da palavra de Deus é a escola dominical. Todo pastor fica feliz quando trabalha com uma igreja que é presente aos cultos de doutrina, que ama o culto de doutrina. Isso é muito bom. Mas a escola dominical, ela fornece ao aluno uma oportunidade que outros cultos não permitem, que é de interagir, de tirar uma dúvida, de fazer uma colocação, e tudo aquilo que vem para enriquecer o conhecimento. E é esse conhecimento que traz transformação, que traz amadurecimento e que traz a todo crente as ferramentas necessárias para vencer o adversário. Se me conhece, a gente valoriza a prática da oração, a prática do jejum, mas a gente nunca pode esquecer que a ferramenta que Jesus utilizou para vencer Satanás foi o conhecimento da palavra, principalmente no que diz respeito a aplicar o conhecimento certo para aqueles momentos específicos. É isso que muitas vezes vai nos livrar do fracasso e da derrota espiritual. Deus abençoe a você, Paulinho, e abençoe todos os seguidores, todos os irmãos que participaram e que de alguma forma foram abençoados por essa live. Amém, meu pastor, muito obrigado, viu? Agradeço muito, apesar do seu cansaço, mas o senhor fez um esforço aí muito grande para participar. E o objetivo é sempre esse, é sempre procurar abençoar pessoas através da explanação da palavra de Deus e, de alguma forma, também estar ajudando na promoção da escola bíblica dominical. Deus abençoe, meu pastor. Fiquei muito feliz em ter o senhor, me senti muito honrado. Fiquei muito nervoso também, mas graças a Deus deu certo. O senhor nos deixa muito à vontade e consegue fazer com que a gente venha diminuir essa temperatura de nervosismo aí. Amém, Um abração, meu Paulinho. Um abração, Deus te abençoe. Fique com Deus. Obrigado. por nada, pastor. Bom, meus irmãos, agradecer a todos vocês agora, né, que participaram dessa live. Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter tido vocês aqui participando. Acredito que foram muito abençoados através dessa live e agradecer ao nosso pastor mais uma vez, por ter participado, ter nos dado essa honra. Me senti muito honrado em ter o nosso pastor, assim como vocês também, acredito, ficaram muito honrados em ter o nosso pastor trazendo essa exposição da palavra de Deus. Só lembrando, para vocês que ainda se encontrar aqui conosco, de quarta-feira agora, há 8 dias, ou seja, especificamente dia 5 de junho, nós teremos o presbítero Murilo Alencar.
é o presbítero que é o criador da página, é o criador da página Abrajaula. Ele estará conosco participando de uma live também, comentando a lição de número 10. Então vai ser uma bênção. Já fique na expectativa já, porque de quarta-feira a 8 dias, dia 5 de junho, nós teremos o comentarista Murilo Alencar, o presbítero Murilo Alencar, é presbítero da nossa igreja, aí é a DPE também aqui no estado de Pernambuco, e ele estará nos abençoando também com o comentário da lição. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até mais. Um abração.